Vamos confundir com gráficos. A desproporção, né, do eixo X e do eixo Y. Isso vai contar uma história diferente. E aqui são os mesmos dados, mas em um parece que está crescendo rápido, né? Nossa, o Sudeste aqui disparou. Nordeste aqui também, e o restante está crescendo. Tá tudo crescendo rápido. E o outro aqui, como tu alongou o eixo X, então já dá uma percepção de que está crescendo gradativamente, não está crescendo tão rápido. E são as mesmas informações. Só que, como eu estou desproporcionando aqui o eixo X, né, eu deixei o eixo X mais encolhido, e no outro eu deixei o eixo X mais largo que o eixo Y, então vai dar uma percepção, digamos assim, errada. Que é outro exemplo aqui, ó, de como confundir o leitor. Pô, primeira olhada, parece que o gráfico em azul, né? A linha azul está melhor que a linha vermelha. Mas aí, quando tu olha o eixo, percebe que ele está comparando em eixos diferentes, né, do eixo Y. O eixo Y começa a 50%. E não faz sentido. É a coisa básica também de você sempre deve começar do eixo 0. Aí aqui, ó, outro exemplo de como distorcer dados, né? Isso aqui é justamente para dar a noção de, caramba, Jandira tá perto aqui do Crivella. Mas aí quando tu vê aqui, tu bota na escala justa aqui, ó, tá bem longe o 9 do Crivella. Aqui é outro exemplo, né? De como confundir o leitor. Diz que o Divinil está voltando com tudo, então, né, aqui nesse gráfico. Percebe que em 93, ó, 2 milhões de unidades vendidas. Então, em 2014, ó, caraca, quase 10 milhões. Pô, tá. A gente está olhando o vinil aí à torta direito, né? Mas aí, se tu olhar o todo, tá bem longe dos tempos áureos do vinil. Aqui, ó. Essa vez com mapas, que é bem mais fácil ainda, que é muito utilizado também. O não venceu com uma alta margem, certo? Foi de lavada, né? Pô, o não venceu com larga margem. Ué, não venceu, foi por pouco. A minha foi só 47% de não, contra 38%. Isso aqui passou na Fox. Aqui, ó, mesmo exemplo, né? Então, as taxas aqui com o governo Bush, né? Nossa, aumentou bastante. Mas aí, quando tu olha, é bem diferente. Engraçado, né? Exatamente. Outra forma aqui de confundir é não iniciar do eixo 0, para dar aquela impressão de que a proporção está bem diferente. Aí mais um exemplo aqui, ó. Olhando aqui à primeira vista, caramba, não tem mais férias, a proporção não tem mais férias. Mas aí tu olha, não, pô, na verdade, o eixo Y aqui à esquerda está em 55 e não no 0. Aí mais um exemplo aqui, né? O que há de errado aqui? A gente pode dizer que é a quantidade de pontos, né? Eles pegaram os pontos a dele, né? E é exatamente essa a escala do tempo, né? Que não está proporcional. Dezembro a setembro aqui, vai estar aqui. Aí setembro de 2008 a março de 2009 está bem próximo, dá a mesma proporção de distância. E eles só pegaram 4 pontos. Se a gente colocar mais pontos no gráfico, a gente percebe que não é uma reta, né? Não está numa crescente assim. Então, o contrário, foi 2008 a 2009 realmente cresceu, mas depois começou a dar crescente em 2009. Aí outro exemplo. O que é de errado aqui? Mas é para dar aquela percepção errada, né? Que o Biden passou o Trump na Flórida. Que é outro exemplo aqui, ó, do Dória. Pro Dória, ele ignorou total o eixo Y, né? Legal. É isso. Esse é o... Aí outro exemplo aqui, ó. Pô, isso aqui. Gráfico 3D aqui, 50,76%, assim, mais que o dobro do que 49%. Aí outro exemplo aqui, essa aqui, cara, se alguém conseguir explicar, é até difícil, né? É até difícil de saber o que é. Foda-se aqui, gráfico de pizza, geralmente a pizza inteira é 100%, né? E aqui cada fatia tem seu 100% próprio, né? Quanto mais se interpreta aqui, pior fica, né? Essa é a impressão que dá. Enfim, é esse outro gráfico aqui. Então, são os machucados comuns que as crianças sofrem. Então, quer dizer que 5,2% das crianças nos Estados Unidos estão com uma lesão espinhal. Paraplégicos, eles quase paraplégicos. É muita gente, né? Será que isso está certo? Aí tu percebe como está difícil, né? Na verdade, são crianças que sofreram traumas ortopédicos. Não é qualquer machucado. E isso ele só bota aqui, aqui no texto embaixo, sem destaque, né? Ele dá destaque aqui, ó. Pô, machucados comuns que as crianças sofrem. Aí já olha o gráfico, 5,2% das crianças sofrem machucados na espinha, caraca.
olhando só o título, né? O título nos leva a pensar que 52% das crianças lesionadas, né, por algum tipo de lesão, foi lesão espinhal. Mas aí quando tu olha aqui a frase embaixo, que não está com tanto destaque, né? Aí tu percebe, não, na verdade, são 5,2% das crianças que sofreram lesões ortopédicas. Então, restringe ainda mais. Quando a pessoa quer passar uma informação assim, errada, ou então talvez não tenha nem sido intencional, né? Mas tu tem que rever ali, tem que dar uma analisada para saber se a informação realmente está sendo lida da maneira correta. Então é sempre importante, a gente vai, constrói o gráfico, analisa, pede para uma pessoa, mostra para uma outra pessoa e vê, o que tu entendeu aqui? Isso é sempre importante, a gente contar com a interpretação dos outros.